Vamos falar de dinheiro, já que você tocou nesse assunto. Primeira coisa que eu queria te perguntar, antes de falar em ganhar dinheiro, é como que você consegue arrecadar dinheiro, levantar a grana para produzir um documentário. Antes era vender o almoço para comprar o jantar. Então eu tinha, bem no começo, na época do Além do Meme, que foi meu primeiro podcast profissional que eu fiz pro Spotify, eu tinha trabalhos, assim, eu fazia tradução para uma startup você que se bancava. Estrangeira. O Além do Meme foi o Spotify que me bancou. Tá. Foi a primeira vez que uma empresa falou, vamos custear a produção, nós vamos pagar pela produção e você ainda vai sair com dinheirinho. Mas assim, na prática, você mandou um e-mail para eles, tinha um contato lá, colocou um projeto. Fui participar de um podcast que nem esse. Tá. Um milkshake chamado Wanda, e o Felipe Cruz, que é o dono do Papel Pop, e falei, cara, tem uma ideia de podcast para vocês. E ele te orientou. E ele me intermediou, porque o Papel Pop estava fechando um pacote de podcasts com o Spotify. Então eu entrei meio como um programa da grade do Papel Pop, meu primeiro podcast. Tá, então foi uma oportunidade. Spotify pagou o Papel Pop me pagou. Legal. Justo, custeou, eu consegui viajar ao Brasil contando história de meme. É um trabalho que eu amo. Trabalho. Teve 2 temporadas, foi bem, foi renovado, teve uma segunda. Funcionou. E daí eu comecei a economizar dinheiro para eu custear meus próprios documentários, meus próprios podcasts. Tá. Que foi o caso de todos daí por diante, assim. A Mulher da Casa Abandonada é uma coprodução minha com a Folha, então a Folha entrou com metade do dinheiro, eu entrei com metade do dinheiro. Não é que a Folha me pagou um salário, não, foi um investimento 50-50. mútuo. Exato, e uma divisão também do que era de quem. Tá, em termos de propriedade criativa. Em termos de propriedade criativa, que Tá. foi uma coisa que eu já tinha ali me ligado que era muito importante para mim. Ser dono do meu trabalho. Claro. E você teve ajuda de alguém que te ajudou? Não, na época foi intuitivo. Tá. Eu passo a ter um advogado genial, que é o Pedro Fida, que entende muito de propriedade intelectual quando Mulher da Casa Abandonada estoura. Tá, Ele me chama pra tomar um café, eu não sei quem é ele, mas eu sou a pessoa que diz sim pra qualquer café, com qualquer maluco, porque faz parte do meu trabalho. Inclusive, dos meus próximos podcasts nasce assim. Vamos ouvir os Vou malucos. almoçar com um maluco, o maluco começa a tocar acordeão. E eu falo, o que eu tô fazendo aqui? E no fim tem uma história maravilhosa atrás daquele maluco. Mas não, o Pedro Fida, o advogado que me chamou pra tomar um café e eu fui. E ele era advogado, sei lá, do Mion, da Maísa, da Eliana, de gente muito importante. Ele falou, olha, eu acho que você pode contar com alguém do seu lado pra te assistir, pra te assessorar na hora de que você fez uma história você vai assinar qualquer contrato. que fez muito sucesso. Exatamente. E aí ele te deu ali uma linha de trabalho. Desde então, eu tenho... Porque pra mim é essencial, assim, eu não consigo fazer as duas coisas. Nem deve. Eu não consigo estar infiltrado numa seita. Literalmente, eu passei um dos últimos anos novos infiltrado numa seita. Eu não consigo estar infiltrado numa seita, que é uma coisa que me exige 24 horas do meu dia e todo o meu foco, e ficar... Não, esse conteúdo indo reunião, pensando em cláusula, pensando, o sujeito quer me fuder aqui nessa cláusula. Eu não tenho essa capacidade, velho. Agora, então você tem essa assistência, mas voltando ao dinheiro, né? Então, por muito tempo, você, assim, para aconselhar as pessoas que querem ser podcaster, que têm um talento, como que você aconselharia, assim, no começo você tem mesmo que bater nas portas, ou você tem mesmo que economizar e fazer a sua investigação? Cara, e na raça. Eu defendo que dá pra fazer podcast com muito pouco dinheiro. Podcast narrativo, que nem eu faço, documentário em áudio. Você falou isso naquele evento que eu encontrei você. A Branca Viana me deu uma bronca. Brava. Porque são modelos diferentes, assim, a Rádio Novelo da Branca Viana que tava nesse painel comigo, nesse evento comigo, é uma estrutura gigante, super profissional, e todo mundo é bem pago, e é um modelo de negócio louvável. Mas não é minha realidade, apenas não é minha realidade. A Mulher da Casa Abandonada, por exemplo, foi feito por 3 pessoas. Literalmente 3 pessoas. Mas é o seu jeito de trabalhar, né? Eu faço tudo. Eu sou controlador, eu sou centralizador, eu escrevo, eu quero estar na entrevista, eu quero entender. Eu não consigo não tem horário. Contar uma história que não seja minha, que eu não saiba essa história melhor do que ninguém. Eu me sentiria um mentiroso se eu não tivesse escrito a história que eu tô contando. Agora, Chico, com relação ainda para estressar um pouco mais esse assunto de dinheiro, eu ouvi muito do seu trabalho e eu vejo a forma como você faz branded content. Sim. E realmente eu fiquei surpresa porque você fala, né, os seus clientes, os seus anunciantes, eles são normalmente de tecnologia.
Tem. Né? Então você insere ele de um jeito que tem muito a ver com as suas histórias, né? Esse seu cliente de VPN, Sim. Né? Outros também. Grande parceiro, né? De VPN, um abraço. Exato. Então, assim, da onde surgiu essa ideia? Assim, como que foi? Ai, meu Deus, eu tenho que colocar isso na história. Como é que eu vou fazer? A ocasião faz o ladrão, né? Foi a necessidade de... Porque hoje em dia, eu vou te dar um exemplo. Acabei de lançar um podcast que se chama Síndica. Tá com 3 episódios no ar. Tô na metade da série. Já. Foi uma série que me levou 3 anos pra fazer. E é em Belo Horizonte. E tem uma equipe... Essa tem uma equipe de, no duro, 4 pessoas. Então imagina quantas viagens em 3 anos a gente fez pra Belo Horizonte pra conseguir contar a história do maior prédio de Minas Gerais, que teve a síndica que ficou 42 anos e virou uma ditadora. Tem um custo muito grande. Então hoje em dia, eu... consigo custear um documentário, pago equipe, muito bem paga, as pessoas são CLT que trabalham comigo, mas daí com o documentário pronto, eu vou atrás de anúncio, e eu fisicamente vou atrás de anúncio. E esses 2 anunciantes que estão lá na Síndica foram negociações que eu tratei, foram pessoas que eu fui atrás, da Associação de Cartórios, que é o Registro de Imóveis do Brasil. De cartórios, maravilhoso. Eu bati na porta, fui conversar, cheguei por onde, e eles acharam genial, porque eles talvez não soubessem nem que era uma possibilidade. Exato, e isso são modelos de negócios novos. Sim. E isso é uma coisa que você está criando e está implantando que pode ser transformador no mercado. Não existe hoje, eu desconheço, Chico. Eu espero que seja transformador na minha empresa, antes de tudo, eu espero que a gente sobreviva antes de tudo. A gente quer mais é que você prospere. Cara, porque é uma coisa que eu sei vai ser muito óbvio para algumas pessoas, mas eu acho que a novidade, para a imensa maioria, a gente não ganha nada de plataforma de streaming. Nada! Esse fim de semana eu conversei com algumas pessoas que ficaram chocadas. Nada. Porque elas acham que plataforma de streaming paga a gente por quem ouve. Não. É literalmente nada. Não é micharia. Zero. Música é micharia. Podcast é literalmente zero. Eu tive podcast com 10 milhões de ouvintes e eu não ganhei 1 centavo. Então acho que muita gente que tá do outro lado ouvindo acha que eu ganhei dinheiro. Assim, porque tal teve 2 milhões, 3 milhões por episódio. Agora, Chico, desculpe, mas isso tá errado. Eu sei que tá errado, mas não consigo mudar o mundo. O que eu consigo é ir atrás de anunciante pra conseguir. Eu ouço o seu podcast nas plataformas de streaming e tem anúncio. Sim.